Boa noite a todos. Muito prazer de estar aqui mais uma vez aqui com vocês na nossa sala do SEBEMA, né, do Centro Espírita Bezerra de Menezes no Andaraí, nessa nossa segunda-feira. Lá se vão quase 5 anos e para mim é sempre um espanto que já se passou tanto tempo assim, né? E mais uma vez agradecendo a presença de todos. Hoje, com a presença muito querida do nosso querido Alexandre Pereira. Cadê elezinho aqui? Cadê o Alexandre? Oi, Alexandre. Oi, estou Ele aqui. apareceu aqui. Obrigado pela sua presença. O Alexandre é aquele nosso amigo lá do SERJ, um trabalhador da doutrina incansável, diretor que assume grandes responsabilidades, né? Ele é diretor da área de assuntos externos, né, Alexandre? Que é um trabalho belíssimo, mas de grande responsabilidade. E sempre, quando a gente convida, ele está sempre pronto para vir conversar com a gente aqui no nosso Bezerra de Menezes. Então, eu agradeço muito a presença dele. E, para começar, vou ler uma mensagem curtinha da nossa Joana de Ângeles, no livrinho Vida Feliz, que diz assim: tua experiência é um valor que logras através do tempo, vivendo as lições da vida no teu processo de evolução. Estrada percorrida, caminho conhecido. Em face de tal conquista, descobres que há uma grande distância entre a teoria e a prática. Medita mais antes de agires, tomando decisões tranquilas e alentadoras. Quando ages por impulso, estás sujeito a erros graves. Há acontecimentos que sucedem no momento próprio. No entanto, é o homem sábio quem estabelece a hora para as realizações superiores. Então, esse conselho, né, da veneranda Joana, nós iniciamos, então, a nossa reunião, agradecendo a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maior, Maria Santíssima, ao nosso querido Bezerra, diretor da nossa casa, diretor desses trabalhos, aos amigos espirituais que abrem a porta para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa conviver com principalmente aquela comunidade do Andaraí, tão ligada a nós, e para quem nós dedicamos mesmo esses estudos, não é, da segunda-feira. Desejando que as vibrações de amor, de carinho desse nosso encontro cheguem até eles, tão necessitados de paz, de um pouco de harmonia, de um pouco de equilíbrio, que é tão difícil da gente encontrar naquele espaço. Então, nós agradecemos a presença de todos e temos certeza de que teremos uma reunião maravilhosa, mais um dia de aprendizado e de ampliação da nossa consciência. Assim seja. Então, meninos, muito obrigado. Eu vou passar, então, a palavra para o Alexandre, que vem falar com a gente do capítulo 15, belíssimo, né? Que é fora da caridade não há salvação, mas especialmente do item necessidade da caridade, que contém as palavras belíssimas, sublimes, né? Da mensagem de Paulo sobre a caridade. Obrigado, então. Tem a palavra, Alexandre. Gratidão, Jurema. A gente vai até que horas? Até umas 8h20, mais ou menos. Tá bom, combinado. Bom, meus irmãos, uma boa noite a todos. Que nosso Senhor Jesus Cristo, os bons espíritos que conosco já estão, possam nos inspirar no estudo da noite de hoje. Necessidade da caridade, como Jurema falou.
Em O Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos colocaram aquelas temáticas da parte moral do Evangelho que mais são importantes para que a gente possa, enquanto espíritos em processo evolutivo, no nível de expiação e provas, aprender, compreender, fazer reflexões em cima e mudanças em cima desses ensinos morais do Cristo Jesus. A caridade é colocada pelo Espiritismo como primordial às nossas ações. Mas muitas vezes a gente não consegue entender o que é caridade. Por outras vezes, nós tomamos a ideia da caridade conforme a gente queira, não conforme é de fato. Então, nesses estudos em que a gente vai falar desse trecho do capítulo 15, a gente precisa reforçar a ideia do que é caridade. Etimologicamente, a palavra caridade tem a ver com amor, pela tradução do latim caritas. Também pode ter a ver com algo caro, algo de alto valor, algo que muito apetece, que se tem muito apreço. E a gente pode dizer que frequentemente, hoje em dia, né, se entende por caridade como gestos de assistência social, de assistência, muitas vezes puramente financeiras, ligadas às finanças. Mas os espíritos trazem para a gente algo mais profundo. Vão nos remeter algumas vezes ao estudo da parábola do bom samaritano, que está em Lucas 10, 25 a 37, onde Jesus dá um exemplo clássico de quem é o nosso próximo, já que esse amor que representa a caridade não é um amor isolado, é um amor que depende do outro, ofertado ao outro, oferecido ao outro. Muitos dizem até que é a caridade, o amor em movimento. São Paulo, nesse trecho da carta em que é oferecida aos nossos irmãos de Coríntios, que está no capítulo 13, dos itens 1 a 7 e o versículo 13, ele traz um poema, que é um poema que contém, segundo a sua intenção, toda a força do ensino do que seja caridade. Focando, então, nessa necessidade da caridade, como entendia Paulo, a gente vai ver que ele dizia assim: se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como metal que soa ou sino que tine. O que é essa representação? Se nós não vivenciarmos, né, aquilo que a gente tem com o sentimento, com a força, que é a expressão de falar a língua dos anjos, né? Que é algo assim que é transcendental. E, mesmo com essa potência de virtudes, a gente não associar o ato caritativo, a gente é frio. É como um som repetitivo, um som automático, algo automatizado. Aqui dá para a gente enquadrar alguns momentos das nossas vivências espíritas. Muitos de nós aprendeu a fazer a caridade com outras pessoas e a gente faz caridade com a hora certa. A gente faz caridade quando é a hora de entregar a bolsa, quando é a hora de levar o alimento na rua, quando é a hora de fazer alguma escutatória, algum ato de vida marcado, que alguém oferece oportunidade de fazer. Mas Paulo nos diz que a caridade não é isso. Então, isso já é uma primeira pista importante para a gente entender que muitas vezes a gente está em equívoco. Porque essa caridade de hora marcada, embora seja muito importante até para aprendizado, ela não engloba a caridade verdadeira, porque a caridade verdadeira é algo maior.
Ele continua e diz: se eu tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios, e quando se pode, tudo que se pode saber, e tiver toda a fé, olha lá, e até a ponto de transportar montanhas, e não tiver caridade, nada sou. Ele coloca agora a ideia da espiritualidade, a profecia, os mistérios do além-mundo, as questões da fé, da dedicação ao sagrado de cada religião, não só do espiritismo. E se eu tiver tudo isso, se eu fizer tudo isso direitinho e não tiver caridade, nada sou. Ou seja, eu me dedico, eu cumpro os horários, eu vou à instituição, eu sou o que mais contribui, eu sou o que constrói, mas se eu não tenho caridade, nada sou. Por que eu estou trazendo essas reflexões para a nossa realidade? Porque nenhum ensino, meus irmãos, tem validade se a gente não colocar nas nossas vidas, no comum das coisas. Então, estou usando nós espíritas como exemplo, que já que está entre nós, né, para que a gente possa entender essas interpretações. Claro que serve para qualquer outra religião. Se eu tiver de segunda a domingo no templo religioso e não tiver caridade, eu tenho potências espirituais, eu tenho profecias, eu conheço enigmas, mistérios, mas eu não tenho nada. Se eu não tiver caridade, nada daquilo vale. Ainda Paulo continua e diz assim: e se eu distribuir todos os meus bens em sustento dos pobres, e se entregar meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disso aproveita. Então, se eu me ofereço em sacrifício, se eu abro mão dos prazeres do mundo, se eu me dedico à tarefa espírita, espiritual, com grande volume, se eu me apresento como alguém que está sempre pronto a atender às necessidades do movimento espírita, da doutrina espírita, do centro espírita, mas se eu não tiver caridade, nada disso será aproveitado. Aí você vai dizer assim, poxa, mas Paulo está pegando pesado, né? Porque eu estou fazendo tudo que me aproxima do bem. Eu estou fazendo tudo que me aproxima da espiritualidade, me aproxima dos conteúdos necessários ao progresso da alma. Mas a caridade é necessária, necessidade da caridade, para que nós possamos alcançar essa excelência espiritual. Ele continua, agora dizendo o que é a caridade. Então, ele primeiro coloca a gente no mundo, com as coisas que a gente vive, tira o véu da ilusão, da gente achar que está arrebentando, que a gente é a última bolacha do pacote e não tendo caridade, nada se aproveita. E ele agora vai falar o que é caridade. Aí ele diz: olha, a caridade é paciente, é benigna, a caridade não é invejosa, não obra temerária nem precipitadamente, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Bom, para ser verdadeiramente caridade ou verdadeiramente caridoso, para viver verdadeiramente a caridade, nós não podemos ter esses vícios, essas torpezas. Pensar em si, ambicioso, orgulhoso, egoísta, invejoso, não combina. Em algum lugar a gente estará sendo falso, a gente não estará sendo verdadeiro. E na primeira oportunidade a gente vai escorregar. Lembro-me, uma vez, nós estávamos no trabalho e tinha um rapaz que
engraxava sapatos perto do trabalho, a gente conversava com ele de vez em quando. Um dia ele me parou e disse assim: Olha, Alexandre, eu estou sem gás em casa, meus filhos estão sem comer porque a gente não tem como cozinhar. Eu disse: vamos dar um jeito nisso, né? Aí eu fui, voltei para o meu trabalho, falei para meus companheiros de equipe de trabalho: Gente, ó, vamos cada um dar R$ 100, ou R$ 100, não, R$ 5 aí, né? A gente junta, compra o bujão de gás para o fulano, que todo mundo conhecia. Aí fizemos, descemos. Eu fui com um companheiro para ver que eu ia efetivar a doação. Aí deu o dinheiro na mão dele para ele entregar. Quando ele entrega o dinheiro na mão do rapaz, o rapaz está mexendo num celular, iPhone de última geração, com internet conectada. Esse meu colega ficou que nem a Whoopi Goldberg naquele filme Ghost. Ele puxava o dinheiro, o rapaz puxava o dinheiro, ele puxava de volta, puxava o dinheiro, puxava de volta. Porque ele se arrependeu da caridade, do bem feito, porque viu que aquele rapaz tinha condições de comprar um gás. Porque se ele tem condições de ter um iPhone, por que ele não tem condições de comprar um gás para os filhos? Só que a caridade é tão profunda que ela penetra no outro e entende o outro. Eu aí dei um tapinha na mão dele para ele largar o dinheiro e fui conversando com ele na volta, explicando que aquele espírito, no estágio evolutivo em que se encontra, não percebe que ele não pode ter aquele celular em detrimento à fome dos filhos. Ele não percebe isso. Isso não é claro para ele. Se eu ajo com egoísmo, com autocentrismo, eu vou pensar do meu jeito e vou querer que o outro seja como eu. E não vai ser. Se eu não me tomo dessa caridade paciente, benigna, que abre mão das coisas em favor do outro, mesmo o outro sendo um ignorante, um criminoso, um fora da lei, a gente não está fazendo caridade. Porque a caridade não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. E a verdade que está contida, especialmente para nós, nos ensinos espíritas, diz que cada espírito está num processo evolutivo diferente. Cada espírito está no momento espiritual devido. E cada espírito enfrenta as suas questões de forma individual. Portanto, não posso eu julgar o outro para poder fazer o bem a ele. Então, essa caridade é uma caridade que nos cega frente aos erros dos outros, para permitir que a gente ofereça o que é possível. Isso não significa ser conivente. Obviamente, se há algo errado, é preciso que a pessoa seja alertada a respeito. Algo grave, errado, é preciso que a pessoa seja alertada a respeito disso. Porque senão, aí nós somos bobos, né? Piegas. E aí a caridade que deve ser feita com responsabilidade, ela vira algo pernicioso. Mas não pode ser a posição do julgador. A gente, por exemplo, não pode esperar que a pessoa se converta ao espiritismo para receber uma cesta básica, para receber uma palavra amiga, para receber um ensino doutrinário. Não existe isso. Tudo é ofertado. A gente não pergunta qual é a religião da pessoa. A gente não pergunta se ela gosta disso ou daquilo. Muitas pessoas que vão nas casas espíritas bater como necessitados têm toda uma indumentária, às vezes, muito bem arrumada, né? O próprio corpo físico muito bem tratado, sobrancelhas postas, cabelos arrumados, unhas pintadas. Se você esperar alguém maltrapilho, alguém que
demonstre o aparente necessidade, você não está fazendo caridade, porque você simplesmente está fazendo o que você quer, não fazendo o que o outro precisa. E isso é muito comum no geral das nossas vidas. Pode ser aplicado na família, pode ser aplicado na sociedade, entre os companheiros da casa espírita, entre os nossos irmãos mais necessitados, é de forma geral. Então, essa fala de Paulo é uma fala que explica a caridade como algo nobilíssimo. E falando então de nós individualmente, você não podemos. Eu gosto sempre da figura do copo de água suja. Perdoem a vocês, mas me incluo nessa. Nós somos uma espécie de copo cheio de água suja. Para que nós possamos adquirir virtudes e colocar a água limpa no copo, é preciso que entre a água limpa e expulse a água suja. Se você colocar um copo de água suja numa bica, numa água corrente, ele vai cair e limpar. Daqui a pouco a água está limpa, porque a água substituiu, a limpa substituiu a suja. Não dá para as duas coisas ocuparem o mesmo espaço. Aí você diz assim: poxa, mas Fulano é muito caridoso. Ele dá cesta básica, ele dá comida na rua, ele veste o necessitado, ele visita o preso. Ah, mas é difícil lidar com ele porque ele é grosseiro, ele humilha as pessoas, ele usa palavras de baixo calão, ele maltrata a esposa, ele persegue o filho. Ele não é caridoso. Ele pratica atos de benevolência, que vai ajudar o crescimento do espírito, obviamente. Mas a caridade, como entendia São Paulo, ele não pratica. A caridade que está postulada em fora da caridade não há salvação, ele não pratica. Essa realidade precisa ser chamada para a gente, para o nosso dia a dia, para a nossa realidade. Ainda, Paulo diz assim: essa caridade tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Imagina, tolerar no mundo que a gente está vivendo, de expiação e provas no caminho da regeneração em fase de transição planetária. Tolerar é algo que significa aquele exercício da indulgência. Lembra que os espíritos colocaram benevolência, indulgência e perdão como caracteres básicos para a caridade, como entendia Jesus, né? Como Jesus prescreveria, né? Como Jesus instruiria que a gente agisse, né? Está na questão 886 de O Livro dos Espíritos. Então, assim, tolerar, ser indulgente no mundo atual não é fácil, mas é preciso para ser caridoso. Crer que é mais do que ter fé. Crer significa ter certeza da realização. A gente precisa fortificar a nossa fé. Muitas vezes nós espíritas partimos de concepções cientificistas e queremos provas para tudo. Como nem tudo tem prova. Tudo que se realiza pela vontade soberana de Deus, porque Jesus diz que nem o fio da nossa cabeça cai, que o Pai não saiba, envolve inúmeras questões: merecimento, momento espiritual do espírito, aprendizado, crescimento. E vou eu querer dizer o que é possível e o que não é possível, o que deve ser feito em bem do outro, o que não deve ser feito. Se o indivíduo curou-se de uma doença, se ele tinha um fracasso financeiro e se ergueu. E eu que vou dizer, não, isso não é possível, porque ele tem que cumprir o karma, né? Palavra indiana que a gente usa para resgate, para reparação, para expiação. Então, imagina ser eu que vou dizer isso. Quando eu faço isso, não tem uma crença verdadeira, né? Passa-se uma crença em que eu preciso de provas, esquecendo que a graça de Deus permeia toda a misericórdia, porque Deus é soberanamente bom
e justo. Tudo espera essa caridade, a caridade segundo São Paulo. Ou seja, em todo momento haverá oportunidade de nós termos essa caridade com os seus padrões. E precisamos esperar qualquer coisa em relação a esse movimento. A ingratidão, a insuficiência de reconhecimento, as muitas vezes uma palavra maldita, muitas vezes um olhar fulminante, né? Outras vezes o desprezo, né? Vamos ter que esperar qualquer coisa e ela não se modificará, porque tolera absolutamente, crê absolutamente, espera qualquer coisa. Não vai se surpreender com nada. Certa vez a gente estava fazendo um ato de distribuição de comida aos nossos irmãos em situação de rua. Eu estava com um campanheiro novo, eu fui junto com ele estava com a quentinha na mão. Aí, antes de entregar a quentinha, um rapaz que estava sentado perguntou assim: qual é o menu de hoje? Aí eu olhei para, eu já me respirei fundo e olhei para a cara do rapaz. Eu disse: o rapaz vai se incomodar com isso, porque ele estava chegando. Aí eu disse para ele, pro rapaz, ele estava mudo, né? Eu cutuquei e disse: diz para ele qual é o menu. Aí ele disse: olha, o menu de hoje é macarrão com salsicha, que é o que a gente consegue fazer, né? Aí o rapaz que estava sentado, o beneficiado, disse assim: não, isso eu não gosto, não, pode levar de volta. E o rapaz veio comigo num silêncio absoluto até voltar ao carro, porque ele esperava que quem estava ali estaria com fome e iria saciar-se com qualquer coisa. Aí eu deixei ele entrar no carro, ele respirar um pouquinho. Quando eu vi que dava tempo, eu pedi para que ele falasse, porque aí ele estava com um bando de marimbondos dentro da boca. Se não falasse, ele ia ficar sufocado, né? Aí ele disse que isto é um absurdo, como é que ele pode escolher, perguntar Meni, isso é ele não está com fome, deveria receber, comer qualquer coisa. Eu deixei ele falar, desabafar, e depois eu disse para ele, olha, há de se ter uma compreensão ampliada a respeito disso. Você sabe quem é ele, qual é o passado dele? Ele pode ter sido um rei de França, alguém da nobreza, que estava acostumado a escolher as coisas. E agora, vindo na situação que ele se encontra, penosa, de morador de rua, em situação de rua, ele ainda continua com os hábitos do passado, como nós temos vários hábitos do passado. Conversei bastante, expliquei para ele a visão espírita, como é que a gente entendia isso, para que tudo se espere e a caridade se realize, sem nenhum constrangimento. Se não quer, não quer. Se não gosta, não gosta. Nós não temos direito a escolher, que trabalhamos, que temos a nossa vida equilibrada, por que ele não tem um tratamento equânime, de irmão, de fratelo, daquele que nos compartilha a fraternidade? Tudo sofre. Imagina se, com tudo isso que a gente já conversou, é fácil fazer a caridade. Não é. Ela vai sofrer várias intercorrências, quer seja por nossa iniciativa, quer seja pela iniciativa da sociedade, daqueles grupamentos que estão envolvidos com a questão e o próprio beneficiado. Mas ela não se abala, não pode se abalar com tudo que sofre. Tem que estar pronta a receber tudo com bastante compreensão. Ele continua e diz: a caridade nunca jamais há de acabar. Ou deixem de ter lugar as profecias, cessem as línguas, seja abolida a ciência. Ele coloca então a caridade acima de todas as grandes conquistas da humanidade. As profecias representando a espiritualidade, as línguas representando os saberes e a ciência representando o desenvolvimento científico com as descobertas, as coisas novas. Quer dizer, se a gente pega tudo isso, a caridade há de superar tudo isso.
em importância. Ou seja, mesmo que a gente não tivesse nada disso, se a gente tivesse caridade, tudo estaria em conformidade. A humanidade estaria se amando, não teria falta de alimentos, pessoas passando fome, não teria drogadição, porque ninguém iria trabalhar para ganhar dinheiro vendendo drogas. Não teriam perseguidos, humilhados, porque ninguém estaria querendo ser mais forte, mais poderoso que os outros na Terra. Nós não teríamos, quem sabe, um ventilador, um computador, um ar-condicionado, mas teríamos o amor entre nós, superando todas as expectativas que a gente tem, porque as nossas expectativas ainda estão no mundo. E ele termina assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Em estas três virtudes. Porém, a maior delas é a caridade. Ele coloca a caridade acima da fé. E, infelizmente, alguns companheiros religiosos nossos ainda centralizam a salvação pela fé. Um grande equívoco. Porque a fé, ela não se sustenta sozinha. Ela precisa da caridade. Eu lembro de um exemplo que eu tive de uma irmã que era ateia, não acreditava em Deus, em nada, e ela participava daquele. Nós tínhamos um grupo do Betinho, né? Do Brasil contra a Fome, né? Quando começou, eu participava, fazíamos o sopão, e eu era bem novo naquela época, né? E ela já era quarentona, assim, e ela era mais presente na ação, carregava as panelas, dava sopa, conversava com as pessoas de igual para igual. E um dia eu me lembro, que não me lembrava o nome dela, veio agora na minha cabeça, que Deus a abençoe onde quer que ela esteja, Eliana. Aí eu perguntei assim, Eliana, por que você faz isso? Já que o que me move, é a intenção de fazer o bem, a caridade. Por conta, o Espiritismo diz, fora da caridade não há salvação, e eu quero aprender isso. Mas você faz porque se você não acredita em Deus, não acredita em nada. Ela disse, Alexandre, eu faço isso porque eu consigo entender que a sociedade precisa chegar a um momento de harmonia. Porque se isso não acontecer, chegará o dia que a catástrofe será instalada e ninguém será feliz. Mesmo quem tem alguma coisa perderá, porque tudo estará no caos. Ou seja, ela fazia aquilo não movida pela fé, não movida pela esperança no futuro, no mundo espiritual, de recompensas, mas porque ela entendia a necessidade de suprir o outro, de manter a estabilidade no mundo pela equidade de tratamentos, por todos receberem o que desejam e merecem, como quer Deus nosso Pai. Então, no fundo, ela não acreditava, mas ela era muito mais presente em Deus, estava muito mais na presença de Deus do que muitos de nós que somos religiosos. Então, perante a fé, a esperança e a caridade é a maior de todas. Aprender a fazer caridade, obviamente, o Espiritismo nos chama para isso. Ele diz que não é possível, no item 5 desse mesmo capítulo, os Espíritos dizem, não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do homem se resumem na máxima: fora da caridade não há salvação. Então, primeiro, amar a si, depois, amar ao próximo e, finalmente, amar a Deus, né? Se nós não compreendermos isso, nós não vivenciaríamos o amor que Deus
prescreve e estabelece para as criaturas. Lembrando que o amor é esse caminho, né? É o caminho da vida do outro. Ainda neste mesmo, na verdade, no capítulo 11, no item 4, diz assim: amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. É a chamada lei áurea do Evangelho, né? Fazer aos outros o que gostaríamos que a nós fosse feito. Então, a gente lança esse olhar, ele facilita que a nossa compreensão de que todos somos iguais perante Deus. Não há diferença entre nós. Se hoje um de nós está na rua, se amanhã outro está sentado numa cadeira de uma grande financeira, de um banco, sendo CEO de uma empresa, para Deus não há distinção entre essas pessoas. Não, e para nós também não pode haver. São nossos irmãos. E irmão significa justamente essa filiação única de um Pai onipotente, onisciente, que está sempre presente em nossas vidas e que sempre cuida de nós. O apóstolo Paulo, agora espírito, não mais na carta dos Coríntios, finalizando este capítulo 15, nos ajuda também com algumas palavras. Ele diz assim: meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque a houverem praticado, acharão graças diante do Senhor. Os que a houverem praticado, né, acharão graças diante do Senhor. Então, nós sendo caridosos e a caridade se espalhando pelo mundo, vai gerar tal harmonia que Eliana falava, mesmo sendo ateia, e permitirá que a nossa convivência não tenha guerras, fratricídio, criminalidade, desorganização, desequilíbrio social, porque todos estarão praticando o amor em movimento. E na espiritualidade, como consequência dos atos que nós fizemos, nós teremos, obviamente, as recompensas futuras, a paz de consciência, a certeza de que foi feito o melhor em favor dos nossos irmãos. Ele diz: essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando para a terra da promissão. É um estandarte. Por isso que Ismael, né, colocou lá Deus, Cristo e caridade. A caridade é esse estandarte que ilumina as vidas, que faz a gente progredir, que faz a gente crescer. Paulo continua e diz: ela brilha no céu como a auréola santa na fonte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Imagina, óbvio que a gente nem precisa esperar que Jesus fale diretamente com a gente, mas imagina os resultados do bem que nós fazemos no mundo maior. Lembrando Bezerra de Menezes, mentor desta casa, quando Bezerra chega no mundo espiritual, que abre a janela por orientação de Celina, vê uma multidão de agradecimento a ele e agradecimento de desconhecidos por ele, porque praticou a caridade sem condição, incondicionalmente. O discurso de Bezerra era um discurso de considerar-se igual a todos. Não fazia distinção entre o médico e o paciente. Era o espírito que trazia em si a caridade que nos serve hoje de exemplo. Essa caridade que o fez
tranquilizar-se no mundo espiritual, ser muito bem recebido e acolhido, ter a assistência direta da Mãe Santíssima através de Celina, porque estava ali colhendo no céu, como disse Paulo na mensagem, as bênçãos do plantio que fez na terra. Ah, se nós conseguirmos isso, né? Ele ainda continua nessa mensagem, dizendo o seguinte: reconhecê-los-ei pelo perfume da caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Então, o Espiritismo é cristão quando se vê nele a caridade. Por isso, regra de conduta do espírita. Porém, precisamos, como refletimos desde o início, entender o que é caridade. Afastar-se mais da caridade protocolar e dedicar-se à caridade espontânea. A caridade moral, do saber ouvir, do saber ver, do saber falar, do saber sentir. Essa caridade é muito mais preciosa do que a gente entregar a bolsa de alimentos, muito mais preciosa do que a gente entregar o alimento, muito mais preciosa do que a gente entregar um dinheiro. Porque tudo isso entra, se a gente faz de forma automática, entra no campo que os espíritos classificam como esmola. A caridade que transcende o nosso necessário, que a gente normalmente passa do necessário e entrega como caridade supérfluo, que sobra, e faz-nos entender que a gente tem que dar do que nós temos, como fez a viúva no gasofilácio, dar do pouco que tem. Então, quando a gente ensina o outro alguma coisa que a gente sabe, quando a gente deixa o outro desabafar uma palavra, quando a gente permite que haja um sorriso para aquele que está amargurado, quando a gente dá um minuto de conversa para aquele que precisa, quando a gente para na rua e dá atenção a alguém que te faz uma pergunta. Hoje em dia é muitíssimo difícil, porque você já acha que é um assalto, né? Que é um ato de violência. Mas os Espíritos previram que a caridade esfriará, conforme dito do próprio Evangelho. Então a gente não pode deixar a caridade esfriar. É bandeira do Espiritismo que a caridade se mantenha viva, tremulante, que ela possa nos deixar exemplos, que nós possamos deixar exemplos. Então ele termina dizendo: levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Se nós temos a caridade como guia, não há por que a gente se transviar. Nós precisamos fugir dos instintos para os sentimentos nobres. Nós precisamos fugir do egoísmo, da vaidade, do orgulho para o amor incondicional. Se nós conseguirmos isso, seremos caridosos, porque aí é um exercício sequente, imediato. Ela é o socorro dos outros, inclusive pela prece. A prece é um ato de caridade. A gente pode fazer prece pelos outros e a gente estará sendo caridoso, especialmente se a pessoa não souber, especialmente se a gente fizer isso de forma oculta, né? E tudo isso, meus irmãos, é um exercício amplo, mas que a gente não pode deixar de perder a vista de como o Espiritismo pensa a caridade. Deixar um pouco de repetir o que a gente decorou, fora da caridade não há salvação, para pensar fora da verdadeira caridade
não há salvação. São Vicente de Paulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, diz o seguinte: a caridade é em todos os mundos. Repetindo, a caridade é em todos os mundos a eterna âncora de salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador, é a sua própria virtude, dada por ele a cada criatura. Ou seja, a caridade está em nós. Quando é que ela aparecerá? Quando o homem velho desaparecer, quando os sentimentos negativos daquele copo esvaziarem-se e der oportunidade que as virtudes santas penetrem o nosso ser, né? A nossa mente, o espírito. E Vicente de Paulo, que foi extremamente caridoso, né? Junto com Luísa de Marilac, ele diz: como desprezar essa bondade suprema? Como desprezar a caridade? Não dá, né, pessoal? Então, com essa reflexão e agradecendo muitíssimo a oportunidade de nós estarmos aqui, respeitando o tempo que nos foi dado, agradecemos muitíssimo e pedimos a Deus e a Jesus que nos guarde sempre e nos dê outras oportunidades como essa. Muita paz. André, muito obrigado. Muito obrigada, Alexandre, e obrigada demais por essa mensagem belíssima que você trouxe, esse esclarecimento sobre a caridade. E eu fiquei me lembrando, não é, da nossa casa espírita, desse trabalho que é feito lá, né? E que a gente se depara com essas situações, né? Que você colocou, que às vezes a gente fica pensando assim, meu Deus, mas que ingratidão, né? Como é que a pessoa tem a coragem de falar isso, de responder isso, de ser tão ingrato, né? No momento que você está ajudando e tal. Só que eles estão ali recebendo, o centro espírita é uma escola, né? E nós também estamos naquela escola de aprendizado, né? Eu me lembro, estou aqui com Isso. a Cristina e com a Ivone, que trabalham de frente lá, nesse trabalho de caridade lá no nosso centro, de uma pessoa insatisfeita que recebeu uma cesta, mas ela queria mais coisas e tal. E ela, então, arrebentou um saco de fubá na porta do centro, sujou tudo. E a gente sente o quê? Uma onda de indignação. Mas como pode uma pessoa fazer uma coisa dessas? Mas nós estamos numa escola, né? Ali dentro é uma escola. E aí a gente começa a lembrar de toda essa lição do que é a verdadeira caridade, do que é a caridade como entendia Jesus, né? E aí a gente começa a ver como esperar, não é, alguma coisa daquela criatura, e às vezes você até se coloca no lugar dela. E eu, se tivesse numa situação daquela dela, né, com tantas dificuldades, com uma vida de provas tão difíceis, como é que eu ia agir? Então, essa lição é tão importante para a gente que trabalha, né, também, assim, ou todos aqueles trabalhadores, né, nessa área, porque é isso mesmo, a gente encontra muitas dificuldades e muitas ingratidões, que não é ingratidão, é isso, é essa troca irmão com irmão, né? Ele está numa fase, na escola, a gente em outra fase de aprendizado, né? Mas é importantíssimo esse capítulo do Evangelho, né? Fora da caridade não há salvação, é muito, muito importante. E mesmo nos nossos lá, como você falou, mesmo fora, né? Não adianta você, por exemplo, dentro do seu lar, quantas vezes acontece assim? Como é que o fulaninho teve coragem de fazer isso comigo? Eu ajudei ele tanto na hora que ele tanto precisava. Quer dizer, então você fez alguma coisa pelo outro, sempre esperando uma troca, né?
na hora ele não correspondeu aquilo que você esperava dele. Então, essa visão é isso que tem que ir mudando dentro do nosso coração, né? Para, como você falou, não ficar esperando. A gente pode esperar tudo, né? Porque a caridade é a sensibilidade do nosso coração, é o amor que tem que fazer, tem que estar presente. Muito Tudo obrigada. suporta, tudo suporta, tudo sofre. É Tudo isso. sofre, tudo tem paciência, É, né? paciente, É isso abnegado. aí. Olha, eu queria, então, agradecer a sua mensagem maravilhosa dessa noite, espetacular, porque nós vamos aqui, eu vou fazer um encerramento, vou fazer uma prece de encerramento para o pessoal do YouTube, mas depois nós vamos continuar aqui fazendo alguns comentários, tá bom? Então, eu Tá vou bom. pedir a Cristina para fazer a nossa prece antes de encerrar aqui no YouTube. Quero agradecer ao Alexandre, né, essas lições maravilhosas que ele trouxe para nós. E vamos sintonizar com o Mestre Jesus, aquele que nos ensina esse verdadeiro amor, essa verdadeira amorosidade, essa compaixão para com os que sofrem. Que possamos, a cada momento que encontrarmos um irmão em sofrimento, que possamos direcionar para ele amor, fraternidade, amorosidade, porque é isso que eles mais necessitam, mais até do que feijão com arroz, eles precisam de compaixão, de solidariedade, de amorosidade, de atenção, de olhar, de ouvir, né? Então, que possamos estar com os nossos corações sensíveis a essas pessoas e a cada momento aprendermos cada vez mais com esses irmãos. Agradecemos essa oportunidade desse estudo e agradecemos tudo que temos recebido. Que assim seja. Obrigada, Cristina. Boa noite a todos que estão nos assistindo do YouTube. Convidando para segunda-feira que vem, nós teremos o Ricardo Vassilievich, aquele ator que nos brinda, sempre trazendo o Doutor Bezerra. Ele faz um Doutor Bezerra muito, muito bom, né? Então, ele vem aqui na segunda-feira que vem, já pela segunda vez, conversar sobre Bezerra conosco. Então, pessoal, eu vou aqui saindo da gravação, mas fiquem por aí, tá bom?